Galera, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a ovalização do kit de relação. É uma dúvida recorrente, eu tenho certeza que todos ou quase todos os motociclistas já passaram por esse problema. Então, basicamente, a ovalização é o fato da corrente perder aqui o seu círculo perfeito, ou seja, ela vai ter em alguns pontos da corrente, ela vai estar mais alargada, em alguns pontos da corrente ou em algum outro ponto da corrente ela vai estar mais frouxa, tá? Apesar disso aqui ser ferro, né, ou não sei, algum tipo de algum metal, a corrente acaba sofrendo um desgaste, ela deforma, ela consegue ficar, ela vai ficando cada vez mais esticada. É por isso que existe a regulagem aqui que a gente tanto usa, né? Então quando você solta a roda e puxa isso para trás, você leva a roda traseira inteira para trás, tracionando, esticando mais o sistema. Então por mais que seja um material rígido, ele se alonga ao longo do tempo conforme o uso, tá? Então a ovalização é basicamente você ter um ponto muito esticado e um ponto pouco esticado, ou mais ou menos isso, certo? Isso na prática gera o que? Gera uma moto que tem dificuldade de ser regulada, ou seja, às vezes você traciona um pouquinho, em algum ponto você balança aqui a corrente, ele vai ter a regulagem adequada, mas quando você gira um pouco a roda traseira, ele fica super tensionado, né? E aí você fica com uma moto que é de difícil regulagem, né? Então esse é o primeiro ponto que você vai sentir na pele quando a sua corrente estiver com esse defeito. E o pior deles é que você sente na prática. Então as motos minhas que em estágios avançados de ovalização, com você rodando de primeira devagarzinho, sabe quando o trânsito está parado e você está andando ali atrás dos carros ou atrás de alguma fila qualquer, você está andando devagarzinho de primeira marcha a 10, 15 km por hora, só ali mantendo com o acelerador, mantendo velocidade, e a moto acelera, desacelera, acelera, desacelera, acelera, desacelera. Não é o motor fazendo isso, porque se você olhar o conta-giro ele está estabilizado, mas o avanço, a moto avança e desavança um pouquinho, avança e desavança, então ela perde um pouco a fluidez na tração dela, e isso é um estágio de ovalização avançado, né? Então isso acontece porque em um certo momento ela está super tracionada, e na hora que a corrente dá uma volta ela chega numa outra parte, então ela traciona um pouco menos, traciona bastante, traciona um pouco menos, traciona bastante, traciona um pouco menos. E isso aparece mais em baixa velocidade, porque você tem essa troca, né, da parte mais tensionada e menos tensionada de forma mais nítida e aparente, porque ela está passando em baixa velocidade. Com você rodando a 100 km por hora, isso daqui gira muito rápido, né? Então não dá tempo de ter essa alteração, tá? Esse é o sintoma de ovalização que mais me incomoda em uma motocicleta. Ela perde a fluidez. Quem aqui nunca trocou um kit de relação, né? Usou o kit de relação a vida útil dele inteira. Quando você troca, a moto é outra, ela é mais fluida, ela é mais forte, o motor consegue transmitir a força de lá para cá de forma mais natural e eficiente. Então a moto fica muito mais gostosa de dirigir quando ela tá com um kit de relação novo, né? Deixa aqui nos comentários que eu tenho certeza que alguém já teve essa percepção como eu, né? E aí as pessoas ficam me perguntando às vezes: nossa, como evitar essa ovalização? O que eu fiz de errado? É o tipo de óleo que usa para lubrificar? É a limpeza? O que é? Pessoal, na minha opinião, não tem muito como fugir desse problema, tá? Porque vamos pensar pela lógica aqui juntos, né? Então no funcionamento natural do sistema aqui, o pinhão vai girar para frente, né? O motor vai alimentar o pinhão, ele vai girar para frente e vai puxar os elos aqui para frente. Puxando o elo para frente, ela vai tracionar a coroa e vai gerar o movimento da roda traseira. Então a parte de cima, quando você está acelerando, né, andando para frente, ela está sempre tensionada, e a parte de baixo sem tensão, né?
porque o pinhão vai tracionar aqui, vai puxar a roda traseira para frente, vai girar a roda, e quando ele fizer a curva aqui embaixo, o pinhão não está transmitindo mais, ele não está puxando mais a roda, né? Então a parte de baixo ela trabalha sem tensão, né? Então no momento de aceleração, a parte de cima está tensionada e a parte de baixo está sem tensão ou com quase nada de tensão. Claro que existe uma tensão aqui acontecendo, mas é muito menor do que a parte de cima, certo? E quando você está freando a moto ou quando você solta o acelerador, que entra o freio motor, é o contrário, é a roda traseira tirando a aceleração do motor, né? Então a tração vem aqui para baixo. Se você observar na rua uma moto que está acelerando, a parte de cima fica reta, bem tensionada, e no momento que você solta o acelerador, a parte de cima ela forma uma barriga, né? Ela perde a tensão e a parte de baixo vem com tensão, tá? Então a gente tem essa alteração das tensões da corrente, né? O que é natural aqui do projeto original do kit, né? Então imagine você saindo rápido de um semáforo. O que não acontece aqui é uma super tensão só na parte de cima. Então você puxa, você causa uma deformidade só nessa parte de cima. Depois que essa parte de cima vem para baixo, ela relaxa um pouco, e na hora que ela vem para cima, ela tensiona um pouco. Imagine você fazendo reduções de marchas muito bruscas e sendo muito agressivo com a embreagem. Você está tracionando fortemente a parte de baixo aqui da corrente, né? E isso faz ela deformar. Por mais que isso seja um metal, imagine um elástico sendo puxado, né? Eu digo elástico porque é mais fácil a gente visualizar a sua deformidade, né? Mas o metal aqui da corrente acaba sofrendo deformações como um elástico. Claro que vai demorar muito mais tempo, né? E não é tão visível isso, mas ela acaba sofrendo, e é por isso que a corrente vai perdendo a sua rigidez aqui, né? Então a corrente ela tem um comprimento normal, mas conforme você vai usando, ela vai ficando solta, né? Ela vai ficando cada vez mais esticada, e é por isso que existe a regulagem. Então você vai soltar esse parafuso aqui, vai puxar a roda traseira para trás, puxando a roda traseira para trás com um pinhão fixo aqui, você vai tracionar todo o sistema, diminuindo aqui a folga. Então é por isso que existe essa regulagem, para você conseguir aproveitar a vida útil da corrente o máximo possível, fazendo esse ajuste, né? Quando você põe uma corrente nova, você puxa a roda toda para trás para você começar no início da regulagem ou quase no início, né? Porque a corrente é nova e ela ainda não sofreu deformidade, certo? Então vamos entender pela lógica. Imagine você com a sua moto tracionando em cima e embaixo em vários momentos durante o seu uso. É óbvio que isso daqui não vai esticar e deformar de forma uniforme, né? Porque a gente tem dois momentos aqui de tensão. A parte de cima sempre mais tensionada, a parte de baixo um pouco menos, mas também sofre tensões fortes em alguns momentos, né? E imagine essa parte que está aqui na coroa e a partezinha que está aqui no pinhão, que em tese não estão sofrendo tanta tensão assim. Óbvio que estão sofrendo, né? Todo o kit sofre junto a tensão, mas imagine você essas pequenas partes que uma hora tá aqui na coroa, uma hora ela tá aqui sofrendo tensão, uma hora ela tá ali sofrendo outro tipo de tensão, uma hora ela tá aqui. Então isso se desgasta de forma aleatória, né? Então por isso que a gente observa essa ovalização, que é o que? Ao invés da corrente ser 100% redonda, né? Imagine que se você desmontar a corrente, ela vai ser um círculo assim. Aqui ela fica nesse formato porque é o formato que ela está montada, obviamente. Mas imagine agora uma corrente oval, né? Ou seja, ela não tem um círculo perfeito mais. E aí acontece isso que a gente já comentou aqui, né? Uma hora ela traciona bem, uma hora ela não traciona tanto, porque vem uma parte da corrente que está mais esticada aqui para a parte de cima, e a moto acelera, desacelera, acelera, desacelera, traciona, distraciona, traciona, distraciona. Pessoal, na minha opinião, não tem muito o que fazer
aqui para evitar esse tipo de coisa, tá? Por mais cuidadoso que você seja, você limpe a corrente toda semana, que você use um ótimo óleo lubrificante, eu acho que faz parte de um processo natural de desgaste desse tipo de transmissão, tá? A ovalização não te oferece riscos, tá? Normalmente os riscos que um kit desse pode causar é o rompimento, né? Então uma ovalização bem regulada não te oferece riscos, tá? Então como é que você regula uma corrente ovalizada? Você vai girar a roda e na hora que você chegar aqui na parte que está mais tensionada, você regula, você afasta aqui para você deixar uma folga na parte mais tensionada. Obviamente, quando você girar a roda e você chegar na parte que está mais solta, você vai ter uma folga fora do mínimo permitido, né? Mas quando você girar a roda de novo e chegar na parte mais tensa, você vai ter uma folga mínima. Então, se você regula a sua corrente na parte que está mais folgada, quando chegar na parte mais rígida, isso vai estar uma pedra, entendeu? Então isso sim já te oferece um risco de romper o seu kit, de desgastar precocemente, porque ela vai relaxar e vai apertar muito, vai relaxar e vai apertar muito. Então isso pode gerar um estresse e gerar um rompimento. Então se estiver bem regulada, bem, mesmo se ela estiver ovalada, isso não te oferece riscos, tá? Então, na minha opinião, se o kit como um todo estiver apenas ovalizado, não tem problema, regula ele da melhor maneira possível e vai rodando, sempre inspecionando de forma mais próxima para você sempre conseguir manter o melhor possível. Se ela ficar muito ovalizada e no momento que ela está folgada, a folga for muito grande, oferecendo risco de sair fora, de pular fora da coroa, aí sim vale a pena, mas normalmente esse tipo de coisa acontece com uma corrente que já vai ter vários outros problemas e já está realmente na hora de trocar, né? Os meus kits de relação que eu mais... os dois kits que eu já troquei nas minhas motocicletas, eu troquei, ambos estavam ovalizados, mas eu troquei basicamente pelo barulho que eles passaram a fazer. Um dos O-rings romperam, isso aconteceu nas minhas duas relações. E aí um dos elos começou a se desgastar mais rápido que os outros. Então quando ele passava lá no pinhão, ele estralava, ele não conseguia encaixar direito nos dentes. E aí ele estralava, principalmente quando eu estava com carga no acelerador, com a moto pesada. E aí além dela estar ovalizada, ela ainda ficava estralando, tá? Então quando chega nesse ponto, eu acho que vale a pena uma troca preventiva, porque esse elo desgastado com certeza iria se romper em algum momento, tá? Então meu principal foco é a saúde dos elos e não a ovalização em si. A minha Versys 300 está com 17 mil quilômetros, como vocês podem ver aqui, ó, ainda tem espaço para regulagem, dá para puxar ainda a corrente para trás. Ela está, eu diria, com meia vida de utilização, tá? Uma corrente que tá funcionando muito bem, não tá estralando nem nada, tá aceitável o nível de ruído dela. É um kit de relação que recebe limpeza semanalmente com querosene diluído em água. Vocês aqui do canal já sabem do procedimento, já tem vídeo aqui no canal mostrando como eu cuido dessa relação, né? E essa corrente sempre usou aquele óleo lubrificante da Repsol, que é feita exclusivamente para correntes. Então é um excelente óleo lubrificante com o princípio de cola, que ele mantém uma durabilidade maior aqui na sua lubrificação e também não fica melequeiro. Ó, essa roda tá limpa, ó, eu já andei com a moto, você vê, ó, a roda ainda tá limpa. Claro que às vezes voa algum pouquinho de óleo ali, mas suja muito pouco esse tipo de óleo. E essa corrente, pessoal, tá com todos os elos saudáveis, não tem nada estralando, mas ela já apresenta um pouco de ovalização e eu vou mostrar isso na prática para vocês, tá? Pessoal, então vou mostrar para vocês a ovalização na prática, tá? Então aqui, ó, a gente tem mais ou menos uns 3 dedos de folga, que é o que eu costumo deixar na minha moto, tá? Percebe como gruda, ó? A luva até faz um barulhinho, ó. Isso é porque o óleo ele é bem grudento, ó. E isso ajuda a manter o óleo sempre aqui, né? Isso é muito bom. Ó, então aqui a gente tem mais ou menos 3 dedos. Eu vou girar um pouco a roda para essa parte
toda que tá aqui embaixo, ó, ela sair daqui, ela ir para cima, né? Então, ó, vou pôr meu dedo aqui como referência e vou girar a roda, ó. Ó, essa parte toda já saiu, então temos aqui um time novo de elos, né? Então, ó, temos aqui mais ou menos 3 dedos de folga. Vamos girar mais um pouco para ver se isso muda. Ó, aqui parece que soltou mais um pouco, ó. Aqui nós já temos, ó, 3 dedos e um pouquinho a mais, ó. 3 dedos e um pouquinho a mais. Ó, vamos ver mais pra cá, ó. Ó, 3 dedos. Vamos deixar a mão parada, ó. Deixa eu alinhar aqui embaixo. Aqui já tá com um pouquinho mais de 3 dedos também. Vamos girar um pouquinho mais. Vamos fazer um pouco mais sem referência pra gente pegar outras partes da corrente, ó. Parece que aqui já veio mais tensão. Vamos ver. Ó, uma tensão, uma folga bem aceitável. Aqui parece que soltou um pouco mais. Deixa eu ver um pouco mais forte, mais rápido, pra gente pegar alguma parte que esteja mais diferente. Ó, aqui na mão eu sinto que ela tá um pouco mais dura. Ó, aqui já ficou um pouco mais dura, ó. Vamos ver, ó. 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 Aqui nesse ponto, ó, a corrente tá com 2 dedos de folga, ó. Consegue observar que ela não consegue ultrapassar os meus 3 dedos, ó. Ela vai pro meu segundo dedo e volta pro primeiro, ó. Então aqui ela tem mais tensão, ou seja, aqui ela sofreu menos desgaste, né? A corrente tá mais rígida, tá mais dura, né? Em outros pontos, vamos girar um pouquinho. Ó, aqui já ganhou um pouco mais, ó, 3 dedos, ó. Aqui ela avança pro meu primeiro dedo indicador e vai pro meu dedo anelar, ó. Aqui ela avança 3 dedos. Então ela tá basicamente assim, tá um pouco ovalado, ó. Aqui já tá um pouco mais dura, ó, 2 dedos de tensão. Continua, ó, avançou um pouco mais, mas tá um pouco mais que 2 dedos de tensão. Então ela tá variando assim, tá? Então tá aqui, ó, 17 mil quilômetros e minha corrente já não tá perfeita, tá? Ela mostra sinais que tá ovalizando também, mas é uma leve ovalização. Então se a gente observar a regulagem da minha corrente, na parte que ela tá mais dura, ela tá com 2 dedos. E na parte que ela tá mais solta, ela tá com 3 dedos de folga. Se você observar a medida adequada aqui da Versys é tolerável entre 3 dedos e meio da minha mão, né? Eu medi. Então, na parte que ela tá mais solta, ela tá tolerável, tá dentro de um padrão para a corrente não escapar da coroa. E na parte que ela tá mais rígida, ela tá um pouco fora, né? O adequado seria que ela tivesse 3 dedos também na parte mais rígida, né? Como ela tá ovalizada, a gente não vai atingir isso nunca. Mas o adequado seria soltar um pouquinho ela, principalmente quando você for rodar com a moto pesada, né? Aí você exige menos do kit, né? Então na parte que ela tá mais tensa, seria ideal que sobrasse pelo menos 3 dedos de folga. Eu não fico com uma neura muito grande com relação a isso não, pessoal. Tanto é que quem regulou isso aqui pela última vez foi o pessoal lá da Rota K, da concessionária da Kawasaki daqui de Campinas, e o mecânico lá achou que isso seria adequado. De fato tá dentro de um adequado, não tá perfeito, né? Mas tá dentro de um adequado, na minha opinião. Isso aqui não vai trazer grandes problemas, já que a corrente, os elos da corrente apresentam uma condição bem saudável ainda, tá? No geral ela tá rodando bem, ela tá solta. Níveis perigosos de regulagem é se você pode regular sua corrente de uma forma que ela nem vai ter folga, ela vai ficar 100% tensionada, né? Isso é perigoso, né? Porque no avanço da balança aqui, ela tensiona, né? Quando a balança sobe, ela tensiona. E aí se ela não tiver essa folga para conseguir receber esse tensionamento, ela se rompe, né? A roda vai ficar pesada, vai consumir mais combustível. Então vai aparecendo outros problemas, né? Então isso é a minha corrente
o estágio de ovalização dela na prática depois de 17 mil quilômetros. Pessoal, no final de tudo, isso daqui é apenas a minha opinião e que eu faço com a minha motocicleta, tá? Eu sei que tem gente que gosta de trocar quando ela ovaliza por causa dos efeitos que ela causa aqui na tração. Eu sei que tem gente que gosta de rodar mais, mesmo com ela estando ovalizada. Mas a ideia do vídeo era mais para te tranquilizar, para você entender melhor essa questão de que não é o fim do mundo se a sua relação estiver ovalizada e que isso faz parte de um processo natural de desgaste. A dica que eu te dou para você preservar a sua relação o máximo possível, que a sua ovalização demore para acontecer, ou que se ela acontecer, ela aconteça de forma amena, é você ser carinhoso com o seu kit de transmissão, simples assim. Então, na hora que vai arrancar do semáforo, seja mais fluido no acelerador, não dê tanto tranco com a sua embreagem, saia devagar, mesmo que você queira andar rápido, saia um pouco mais devagar e ganhe velocidade de forma progressiva, acelere de forma progressiva ao invés de ser sempre pancadas. Toda pancada que você dá no acelerador é uma pancada que você dá aqui. Toda pancada que você dá nos freios é uma pancada que você dá aqui. Toda pancada que você dá na embreagem, em reduções fortes, é uma pancada que você dá aqui. Então, quanto mais carinhoso, quanto mais fluido você for na sua pilotagem, menos você exige do kit, né? Menos você exige do kit, menos você exige do pneu, menos você exige do freio, menos você exige do chassi da moto. Então, toda a estrutura da moto sofre com pancadas, né? Então, seja fluido na sua pilotagem e o cuidado também, né? Limpeza e lubrificação diminui o desgaste. Quanto mais desgaste, mais essa corrente vai se afrouxar ao longo do tempo. Eu regulei acho que umas 3 vezes nesses 17 mil quilômetros, umas 3 vezes, umas 3 pequenas puxadas aqui com a roda traseira. Então, na minha percepção, no meu uso, a corrente está se desgastando de forma lenta e eu acho que ela vai conseguir rodar pelo menos uns 30 mil quilômetros sem problemas, tá bom? Se essas informações foram úteis para você, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.